Bom dia, segundo ano, continuação, aula 19. São os exercícios que eu falei. Esses são os exercícios de transformações gasosas, gases ideais. Então, nós vamos lembrar o que nós vimos nas aulas anteriores. Equação de Clapeyron, pressão vezes volume igual número de mols, N, que é massa sobre massa molar, R vezes T. Os valores usuais do E, da constante, é 0,082 atm vezes litro, mol vezes Kelvin, por mol. Esse daqui nós não usamos. Nós usamos no sistema internacional, que é Joule barra mol vezes Kelvin. Geralmente, a gente aproxima para 8. Claro que tem que ver o que foi dado no exercício. Ou 62 milímetros de Hg vezes litro, por mol vezes Kelvin. Equação geral dos gases. Você tem uma mesma porção. Essa mesma porção, então, vai ter uma pressão, um volume, uma temperatura. Você fazendo o produto e dividindo pela temperatura, você tem uma igualdade da pressão vezes volume, da mesma porção, só que alterando as variáveis sobre TB. Então, PA, VA sobre TA igual PB vezes VB sobre TB. Primeiro exercício. Você tem um freezer, quando você abre a porta, na hora que você fecha, você quer abrir de novo, você tem dificuldade. Por que será? Porque existe uma diferença de pressão. A pressão externa nós vamos considerar como um ATM. Então, a pressão atmosférica nível do mar. Então, internamente, você vai ter um freezer que vai estar a menos 18 graus Celsius. E externamente, vai estar a 27 graus Celsius, uma pressão P0. E o freezer tem um volume de 280 litros. Você pode observar que o freezer nunca vai mudar de volume. Volume é o espaço que ele ocupa. Então, ele sempre vai ter o mesmo volume. Essa transformação vai ser isocórica. Então, vamos usar a equação geral dos gases. P0, V0 sobre T0, igual P vezes V sobre T. Substituindo, P0 é a pressão de um ATM. A temperatura é 273 mais 27, porque é 27 graus Celsius. Nós precisamos trabalhar com Kelvin. Então, você soma as duas temperaturas. Você vai obter 300 kelvins. Aí, a pressão dentro do freezer, que é justamente aqui está pedindo, você vai pôr a incógnita. Menos 18 é a temperatura interna do freezer. Aí você tem que somar com 273 para obter em Kelvin, vai dar 255. Quando você relaciona, você quer saber a pressão interna do freezer, em relação à pressão atmosférica, que é o P0. Então, você vai ter 255 dividido por 300. Na hora que você divide, vai dar 0,85. Então, a pressão interna do freezer é 85% da pressão atmosférica. Resposta D. O exercício 2, você vai considerar o freezer o tamanho da porta, 1,5 por 80 centímetros. Então, aqui você tem 1,5 de comprimento, 80 centímetros de largura. Você vai ter a pressão atmosférica 0,15, porque como é 85%, você vai ter 15% da pressão atmosférica. Então, 15%, vê na letra A, na primeira, né, no exercício, não deu 0,85 de P0? Então, quer dizer que você vai ter 15% da pressão. Aí, 15% de 1 vezes 10 à quinta é 0,15 vezes 10 à quinta. Qual que é a área da porta? A área da porta é 1,5 vezes 0,8. Tem que transformar para metro. Vai dar 1,2 metros quadrados. Aqui você tem pressão, força sobre área. A pressão, isso aqui multiplicando, vai dar 15.000. A força é a nossa incógnita. E a área é 1,2. Quando você acha a força, vai dar 15.000 vezes 1,2. 18.000. Essa é a força que você tem que fazer para abrir a porta. Isso é impraticável. Por quê? Porque 18.000 equivale a 1.800 quilos.
ou a massa de um carro. Então, na realidade, o que acontece? Na hora você não consegue abrir a porta, mas depois o que você faz? Vai entrando ar ali pela borracha e vai igualando a pressão interna com a pressão externa. Então, fica mais fácil abrir, mas no começo é impossível. O exercício 3. Aqui tem dois meninos, estudantes, né? Eles colocam um objeto no fundo. É tipo um cilindro aqui tampado e aqui destampado, vazio. E ele coloca, tá oco, ele é oco. Na hora que eles colocam, eles elevam esse corpo e verificam que está molhado aqui dentro até 70%. Então, vai ter 30% de ar aqui dentro. Está escrito tudo isso aqui, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Então, eles descem esse cilindro a 21 metros. Então, fica 70% de água, fechado aqui e aberto aqui. Aí a água entra, na hora que equilibra, para. Aí está perguntando qual que é a temperatura aqui no fundo. Né? Equivale a quantos graus? Em primeiro lugar, nós temos que achar a pressão atmosférica aqui em cima é 1 atm, ou 1 vezes 10 na quinta Pascal. Você vai ter 27 graus Celsius, 27 graus Celsius é 300 kelvins. Você tem que somar. A pressão essa vai estar aqui embaixo. Qual que vai ser a pressão que esse cilindro vai suportar? Pressão, você tem que lembrar a hidrostática aqui. É a pressão da atmosfera mais a pressão devido à coluna dessa água, que é DGH. D é a mesma coisa que Rho. D de densidade, Rho de densidade, tanto faz. Você usar Rho como D. Então, é D vezes G vezes H. A densidade da água é 1 vezes 10 a terceira. 1 vezes 10 a terceira. O G é 10. A altura que ele está é 21 metros. Então, qual que vai ser a pressão desse cilindro? Lá no fundo, a 21 metros. Então, 10 a quinta mais 3,1 vezes 10 a quinta, 2,1 vezes 10 a quinta, que vai dar 3,1 vezes 10 a quinta Pascal. A mesma coisa que 3,1 atm. Então, é assim, ó. Enquanto a pressão aqui é 1 atm, a pressão aqui no fundo é 3,1 atm. Tá? Aí o cilindro está molhado 70%. Então, a água está aqui. Quanto tem de ar? 30%. Então, o volume de ar é 30% do volume inicial. Então, 0,3, 30%. 30 dividido por 100, 0,3. Vamos fazer com a ação geral dos gases. Você viu que não é nada difícil? É só você transformar certinho, chegar a um acordo. P0 V0 T0. P vezes V sobre T. Você pode chamar A, B, A, B, 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 tanto faz. Qual que é a pressão? Nós vamos considerar essa situação aqui em cima. Qual que é a pressão lá em cima? 1 atm. Volume inicial, está aqui, V0. Qual que é a temperatura? Está escrito aqui, 27 graus Celsius. Então, 27 mais 273. Agora, nós vamos considerar essa situação aqui no fundo do poço. A quanto vai ser? 3,1 atm. Qual que é o volume? Não é justamente o volume do ar que está aqui? 0,3 vezes V0. E a temperatura? Essa é a nossa incógnita. Simplifica volume com volume. Você aqui tem 300 vezes tudo isso aqui. Esse valor vai dar 279 kelvins. Aqui, você viu que não tem o valor. Se você tirar 273, você vai ter 6 graus Celsius. Então, letra E. Esses são os exercícios, não são muitos, então dá para você trabalhar tranquilamente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Até a próxima aula. Beijos.